Então, boa tarde. A gente está aqui para gravar um podcast sobre as fake news e o impacto delas no processo eleitoral. Meu nome é Luísa De Luca, eu estou com a Beatriz Oliveira e com a Bianca Canedo e com o professor Marco Antônio Souza Alves. Muito obrigada, professor. Fique à vontade para se apresentar, que depois a gente começa com as perguntas. Bom, então começo me apresentando, sou o professor Marco Antônio Souza Alves, da Faculdade de Direito, da UFMG, estou na faculdade como professor desde 2017 e, dentre outros projetos de pesquisa que eu tenho na pós-graduação deles, é dedicado a estudar os impactos jurídicos, mas também políticos e éticos das novas tecnologias da informação e da comunicação, e dentro desses diversos impactos produzidos por essas tecnologias em nossa vida, um deles diz respeito à desinformação. Esse é um tema bastante estudado assim, no grupo de estudos que eu coordeno, que chama Grupo SIGA, sobre Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, e também projetos de pesquisa, tanto de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, vários níveis, e recentemente eu tenho publicado alguns artigos, alguns textos sobre essa temática. Eu publiquei no ano passado um texto junto com uma orientanda minha, que é a Manuela Maciel Raufeld, sobre analisando os diferentes projetos de lei que foram elaborados naquela época, especialmente o 2630, a PL 2630, de enfrentamento à desinformação no contexto da pandemia. A gente analisou 32 projetos de leis, apontou para algumas deficiências desses projetos, e no ano antes eu escrevi um artigo com ela também sobre a desinformação, uma tentativa de analisar, assim, de entender melhor que fenômeno é esse, como que a gente pode compreender os elementos que caracterizam a desinformação. Então, é um tema que me interessa. Acho que interessa todo mundo, né? Acho que não tem quem não pense sobre isso atualmente, mas enfim. Sim, então vamos começar com as perguntas. A primeira coisa que a gente queria saber é, então, diante desse contexto de muita polarização política que a gente viveu durante esse processo eleitoral, a gente queria saber qual é o impacto da propagação de fake news, especialmente durante esse período, e se tem alguma movimentação expressiva e eficiente da justiça eleitoral nesse aspecto. Bom, é difícil mensurar exatamente o impacto das chamadas fake news, vamos chamar aqui de desinformação. É difícil porque, bom, primeiro é preciso se dar conta que contar mentira em contexto eleitoral, isso não é nenhuma novidade, isso sempre existiu, se valia de diferentes métodos, meios, etc., mas sempre existiu. Boatos em véspera de eleição, isso enfim, faz parte da história, sempre existiu. Agora, é claro que a gente está diante de um fenômeno que, na minha opinião, ele traz diferenças qualitativas em relação ao que existia no passado, em razão da escala que ele consegue, de propagação, né, que ele consegue atingir em pouco tempo em função dos novos mecanismos de comunicação que nós temos, as mídias sociais, né, as plataformas de mensageria privada, etc., né, o WhatsApp, enfim. Então, a gente tem um fenômeno que, num certo sentido, é novo, mas que reproduz práticas assim, que são bastante antigas. A que ponto isso pode interferir em resultados de eleição? Esse é um debate interessante. Na minha opinião, a desinformação como um fenômeno, vamos chamar de desordem informacional, o fato das informações serem produzidas, circularem, serem recepcionadas da maneira como são hoje, elas têm um papel determinante em qualquer processo eleitoral. Agora, identificar se essa fake news específica afetou o resultado de uma eleição, isso me parece muito difícil de ser feito. Eu acho que é mais interessante pensar que o fenômeno, como um todo, é sim importante, significativo e merece ser enfrentado, compreendido e enfrentado adequadamente, porque ele tem um papel fundamental nos processos eleitorais, não só no Brasil, isso é mundial. Agora, sobre a atuação da Justiça Eleitoral, acho que ela ficou muito em evidência, sobretudo esse ano, porque o último processo eleitoral maior nacional no Brasil, de 2018, a Justiça Eleitoral ela agiu pouco e foi muito questionada em relação a essa inércia, a inação dela. Dessa vez, ao contrário, a gente teve uma ação mais intensa da Justiça Eleitoral e também um questionamento maior da sua atuação, o que é natural num contexto de disputa em que qualquer decisão tomada pela Justiça nesses momentos, ela imediatamente é vista como um favorecimento ou um prejuízo para um lado ou para o outro
que está envolvido naquela disputa. Né? Então, a Justiça Eleitoral foi bastante... ela foi colocada no holofote, digamos assim, dessa vez. Mas eu gostaria de lembrar assim, algumas coisas em relação à ação do TSE, especialmente, né, do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Primeiro, dizer que o que aconteceu agora nessa eleição não foi nenhuma surpresa, pelo menos não se a gente considerar o que o TSE vem dizendo já há um tempo, né? Ou seja, no ano passado, né, foi criado um programa chamado Programa Permanente de Enfrentamento da Desinformação pelo TSE, por meio de uma portaria do TSE de agosto de 2021, né? E esse programa redundou num texto, né, um plano estratégico para as eleições de 2022, que foi publicado agora no início de 2022, quando quem presidia o TSE ainda era o ministro o Barroso, antes, né, do Alexandre de Moraes assumir a presidência. E esse plano estratégico ele já propunha um conjunto de atividades muito grande para o enfrentamento da desinformação nessas eleições, que tinham 3 eixos: o informar, que era o TSE agir oferecendo informações corretas sobre o processo eleitoral, etc. Ele fez isso. Tinha o eixo que era capacitar, que era um eixo de formação midiática, de letramento, né, digital, para as pessoas serem mais bem informadas sobre como funciona o processo eleitoral, como funcionam as desinformações, etc. E tinha o último eixo, né, então informar, capacitar e responder. Esse último eixo era dar respostas rápidas a eventuais, e aí envolvia, né, remoção de conteúdo, né, etc., desmonetização, o que foi feito nessa eleição. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o que aconteceu, né, as medidas que foram adotadas, as decisões tomadas, elas foram previamente planejadas, foram informadas. Então, qualquer um que participou desse processo eleitoral, se parou para ler o programa, né, publicado pelo TSE, de como ele atuaria, né, isso estava explicitado lá. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: a gente pode até questionar uma decisão ou outra, mas o que eles fizeram estava previsto, né, foi discutido, foi publicado, foi discutido por vários atores políticos, então não tinha nenhuma novidade nesse sentido. Agora, outro ponto importante para entender a atuação do TSE, ele criou, isso já existia, na verdade, na Justiça Eleitoral, um sistema de alerta, que é um canal de denúncia para que as pessoas possam informar eventuais desinformações. Esse canal, para vocês terem uma ideia, teve um aumento de mais de 1.600% em relação às últimas eleições no país. Então, o volume de denúncia de desinformação dessa eleição de 2022 é algo assim absolutamente astronômico, completamente fora de qualquer padrão de outras eleições que aconteceram no Brasil. Né? Então, a gente está lidando com um fenômeno que ganhou uma proporção também muito maior. E um ponto que talvez tenha chamado mais atenção nessa eleição agora foi a resolução que foi publicada em 20 de outubro, né, entre o primeiro e o segundo turno, uma resolução que ampliou, de certa maneira, os poderes da presidência do TSE, do ministro Alexandre de Moraes, e que foi visto como uma interferência dele, e aí grupos, né, do candidato que foi derrotado na eleição denunciaram e ficaram reclamando, então até hoje reclamando da atuação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos dessa resolução que eu acho que ela foi correta. Né? Primeiro, se dá conta de que o que ela previa era uma retirada de conteúdo mais rápida pela própria presidência do TSE, mas era apenas nos casos, né, daqueles conteúdos que já tinham decisões pretéritas do tribunal, no sentido de que eles, né, feriam, né, violavam ou o Código Eleitoral, ou então a honra de algum candidato, que eram inverídicos e tal, meio que eles não poderiam, e que já tinha uma determinação de que eles não poderiam ser veiculados, e eles voltavam a ser veiculados, e aí, nesses casos, a própria presidência atuava determinando a remoção, e essa remoção eles reduziram o prazo, tinha que ser feita em até 2 horas. Né? A resolução previa isso, a resolução ainda previa, e quando fosse a véspera da eleição, o prazo era mais curto ainda, era em até 1 hora, uma remoção imediata. E proibiu, né, essa resolução proibiu propaganda eleitoral nas 48 horas que antecederam o pleito, e essa decisão se deu em função do que foi observado no primeiro turno. No primeiro turno, houve um aumento de quase 30% de conteúdo considerado desinformação nas últimas 48 horas do primeiro turno.
Então, para evitar isso, eles estabeleceram essa proibição e uma multa de R$ 100 mil por hora, no caso de alguém insistir em veicular esses conteúdos que já tinham sido determinados que não poderiam ser veiculados, né? Na minha opinião, que reflexo isso teve, né? Só para vocês entenderem, até a véspera da eleição, o TSE removeu 153 postagens de desinformação relativo ao processo eleitoral, ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas, isso baseado no artigo 296 do Código Eleitoral, que isso pode prejudicar, né, o processo eleitoral, e removeu 25 publicações consideradas graves, né, e que foi determinada a remoção desses conteúdos imediatos. Então, não foi tanto assim, foi bastante bem distribuído, não foi só contra o Bolsonaro, ou informações que beneficiavam o Bolsonaro, foi bem distribuído, né, só para ilustrar, uma dessas era que relacionava o Lula ao narcotráfico, foi determinado que fosse removido, e outras que relacionavam o Bolsonaro com o canibalismo, por exemplo, também foi determinado que fosse removido. E essas remoções foram equilibradas, não foram tão desequilibradas assim, a favor de um lado só. E todas essas, na verdade, o ministro Alexandre de Moraes, pela resolução, ele tomou essas decisões imediatamente, mas ela seguiu os critérios que já tinham sido estabelecidos pelo plenário do TSE, e depois foram confirmados todos pelo plenário. Então, assim, não foi uma decisão monocrática, individual, do ministro Alexandre de Moraes. E todas elas, o argumento era de que eram informações sabidamente inverídicas ou gravemente descontextualizadas. Na minha opinião, o que a gente pode discutir acerca da atuação do TSE, eu não acho que houve nenhum conteúdo removido que não fosse sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado. O erro, se houve algum erro na atuação dele, não foi nisso. Esses conteúdos removidos, de fato, eram graves e claramente inverídicos. Agora, a discussão é sobre a seletividade dessas remoções, as outras possibilidades de remoções poderiam ter acontecido, porque não aconteceram. Aí a gente pode discutir mais, tentar entender melhor esses critérios, etc. Agora, o que foi removido, não sobra a menor dúvida assim, de que eram conteúdos que não deveriam, né, ter voz, né, num debate que a gente considera saudável, né, no processo eleitoral. Obrigada, professor, pela resposta. Agora, ainda dentro dessa parte de eleição, e da eleição toca acontecer agora, e lembrando que a gente fez essas perguntas antes do segundo turno acontecer. Então, a gente está meio que adaptando elas para o contexto pós-segundo turno. Bia, pode fazer a segunda pergunta, eu acho. Eu ia perguntar se você acha que as fake news influenciaram as eleições desse ano e se, apesar das duas partes utilizarem informações falsas, se teve alguma mais beneficiada. Só que eu acho que você já até respondeu em partes. Você falou que as fake news foram bem equilibradas, a quantidade tanto das duas partes, né? Eu disse assim, o que foi equilibrado foram as remoções realizadas pelo TSE. Agora, isso não quer dizer que a quantidade de fake news tenha sido equilibrada entre os dois lados. Quer dizer que o TSE removeu de uma forma mais ou menos equilibrada. Agora, do ponto de vista do impacto das fake news, aquilo que eu disse, é difícil mensurar, mas que isso tem alguma repercussão no resultado eleitoral, acredito que sim, né? E como, na verdade, qualquer ecossistema informacional influencia resultados de eleições. E por isso que a gente cria uma série de leis, né, para tentar regular o ecossistema informacional. Por isso que a gente regulou a mídia tradicional em períodos eleitorais, para evitar que ela interfira de uma maneira muito decisiva no resultado de eleições. E acho que esse desafio em relação às redes sociais e às novas mídias, a gente ainda está longe de ter plenamente realizado esse esforço regulatório, né? A gente não tem nem perto do que existe, por exemplo, em rádio e televisão em relação às mídias digitais, não é? E isso está influenciando, sem sombra de dúvida, as eleições. Quanto a qual lado seria o mais beneficiado, acho que no Brasil é muito claro qual é o lado que tem uma projeção maior nessas redes sociais e que tem grupos mais constituídos